A única pessoa que pode mensurar a dor que você está passando agora é Jesus Cristo. Pode ter certeza. Porque Ele é a única pessoa que passou por tudo que você está passando agora. Quando nós falamos de cura, quando nós falamos de sofrimento, não tem uma pessoa que entende melhor dessa dor do que Jesus Cristo. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Ele foi o único que conseguiu passar, superar e contar para você, através do seu silêncio, através da sua entrega, da sua intimidade, aquilo que você está passando. Há pouco mais de 3 anos eu passei pela dor de uma separação. E você que está passando por isso agora sabe daquilo que eu estou falando. Então não adiantaria nada eu estar aqui falando para você dessa dor se eu não tivesse passado. Meu marido, ele saiu de casa, atualmente ele mora com uma pessoa. E Deus me restaurou a partir daí. A restauração que eu tanto pensava que viria quando ele retornasse para casa, veio no meu secreto, veio na minha entrega, e Deus, ele me restaurou a partir do momento que eu me entreguei verdadeiramente a Ele. E eu tô aqui para falar para você que é possível sim você se restaurar. Você não precisa ficar aguardando o retorno do seu esposo ou da sua esposa, se eu estiver aqui falando para homens especificamente, mas o meu canal eu falo diretamente para mulheres, mas eu sei que tem homens que assistem também pelos comentários que eu vejo, pelas mensagens que eu recebo. Então eu sei que eu falo aqui para homens também que estão passando por essa mesma dor que eu passei. E eu consegui em Cristo Jesus, que foi o único que teve a capacidade de me tirar do fundo do poço. Eu quero compartilhar com você hoje uma história, né, que está na Bíblia, mas eu não vou fazer como eu faço de costume, pegar a palavra de Deus, que inclusive ela está aqui pertinho de mim. Eu vou falar para vocês, mas depois você confere na sua Bíblia aí, o momento em que Jesus Cristo ele começou a passar pelas traições, pelos abandonos, as rejeições. É o que nós passamos quando nós entramos no deserto. Eu, especificamente, eu quero contar para você um pouquinho, bem rapidamente, daquilo que eu passei. É claro que a dor, né, é como se fosse comparada à dor de um luto normal, né, de uma perda de uma pessoa que realmente morreu, que não vai estar mais nesse mundo. Mas literalmente quando nós entramos nesse processo de dor e sofrimento, nós ficamos num processo de luto. Então eu quero compartilhar com você aqui rapidamente algumas coisas que Jesus passou. Eu não vou nem colocar o meu óculos, que está bem aqui pertinho de mim. Jesus, ele foi traído assim também como nós, né? Porque dificilmente existe um abandono, né? Um abandono de lar, se não existir uma traição. Isso aí é praticamente 95% dos casos, existe uma traição por trás. E Jesus, ele passou pela traição de Judas, que você sabe, eu também, que essa história é bem conhecida. E Judas justamente estava ali com ele, comendo na mesma mesa que Jesus, e com a gente também não foi o contrário, né? Justamente a pessoa que nos trai é aquela pessoa que está dia a dia conosco, aquela pessoa que nós fizemos juras de amor para ela e ela para a gente também, no altar, ou talvez com outras formalidades, né? Mas no meu caso, eu fui casada, né, no religioso, fui casada no civil, e o meu casamento ele durou 28 anos. Eu gosto sempre de falar para você que eu sou a favor da restauração de casamento. Eu entendo o que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus quer. Talvez você que esteja lutando pelo seu casamento, eu entendo de todas essas coisas, eu sou a favor da família, eu luto também pela minha restauração, acima de tudo, mas eu acredito que cada pessoa, Deus tem um chamado, cada pessoa, Deus tem um propósito na vida. Então eu sempre gosto de falar, eu não gosto de entrar nessa questão de restauração de casamento, apesar de eu acreditar. Eu acredito soberanamente na autoridade de Jesus Cristo, na autoridade de Deus sobre a nossa vida. Então aquilo que Ele falar comigo, com você, é o que tem que ser. Mas tem pessoas que não querem mais se envolver com ninguém, tem pessoas que são solteiras, tem pessoas que são viúvas, tem pessoas que querem lutar pela restauração do casamento. Então por isso que eu não entro aqui nessas questões de restauração de casamento, apesar de eu acreditar. Então eu quero deixar você bem à vontade, você com seus pensamentos com o Senhor, e eu quero aqui tratar no meu canal, eu quero tratar, aliás, eu trato de restauração pessoal, porque não adianta nada você estar em um relacionamento, que você que está casada, não adianta você querer lutar pela restauração do seu casamento, não adianta nada você optar por ficar sozinha. Se você não se tratar, se você não se curar,
Você vai ter que conviver com você mesmo de uma forma dolorida, insuportável, porque nem você mesmo vai se aguentar se você não se tratar, se você não se curar. Então é por isso que Deus, ele ministrou no meu coração, o Espírito Santo ministrou no meu coração para que eu pudesse trazer essa restauração para você. Essa restauração genuína e verdadeira que somente Jesus pode proporcionar. Então, voltando ao nosso assunto, Jesus, ele foi traído por Judas. Uma dor, né, que provavelmente ele, como ser humano, ele sentiu também, e nós também passamos por essa dor. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Tudo o que Jesus passou, tudo que nós passamos, na verdade, tudo que nós passamos, não tem nada que Jesus não tenha passado primeiro. Então, Jesus, ele foi aquele que veio na frente para mostrar para você que ele, enquanto humano, ele passou por todas as dores que você está passando aí agora, e que é possível sim você superar isso nele, porque não tem nenhum remédio, não tem nenhum tipo de terapia, não tem nenhuma técnica, não tem nenhum pozinho mágico, nada que faça você sair dessa dor que você está agora, se não for por intermédio de Jesus Cristo, é claro. Que como ele também usou os discípulos, deu autoridade aos discípulos para pregarem, para curarem, expulsar demônios, ele também deu aos seres humanos, assim como a mim, como a você também, como os profissionais da área da saúde, como qualquer tipo de profissional, um amigo, uma mãe, um pai, qualquer pessoa, ele deu essa autoridade para qualquer um que acredita nele. Então você não tem que dispensar esses recursos, né, profissionais ou não, de um amigo, de uma amiga. Mas se você não entender que é Jesus Cristo que vai fazer essa ponte com você, ele que vai se doar, que vai ser o caminho, você vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Então, o primeiro passo que nós passamos é a traição. Depois, nós, logicamente, somos abandonadas. E como dói essa dor do abandono? Eu nunca passei por uma dor tão profunda, confesso para vocês que eu sempre falo, eu perdi a minha avó, eu perdi a minha mãe, meu pai eu perdi quando eu tinha 4 anos de idade, então eu não entendia. Então assim, passei por outras dores também, mas a dor da separação, ela é literalmente considerada como uma dor do luto, porque ela praticamente, a sensação que nós temos, é uma sensação que rasga o nosso ser, rasga todas as partes interiores dos nossos órgãos e nós ficamos totalmente vulneráveis. Então, quando nós somos abandonadas, além de a gente estar passando por aquele momento ali doloroso, nos remete a sensações e situações que nós passamos quando nós éramos pequenas, como por exemplo, antes do meu esposo ter saído de casa, eu tive um relacionamento de 3 anos, e esse rapaz também me abandonou. O meu pai, quando ele foi assassinado, eu já contei isso em vídeos anteriores, depois você dá uma olhadinha lá, eu não me lembro qual foi o vídeo exatamente que eu contei, mas meu pai, ele saiu para trabalhar, prometendo que quando voltaria ia trazer um docinho, e ele não trouxe esse doce, quando ele veio ele já estava no caixão. Então aquilo ali eu entendo hoje que eu senti como se fosse um abandono, né? E eu fui só replicando isso na minha vida até que chegou nesse terceiro abandono, vamos dizer assim, né? Que foi do meu esposo. Então quando a gente se sente abandonada, o nosso ser, né, a nossa vida em si, ela é como se tivesse aberto um buraco no chão e a gente cai. A ficha não cai naquele momento, a gente não entende o que está acontecendo, nós fazemos N perguntas a Deus, por que aquilo está acontecendo, para quê, por que eu não falei, por que eu deixei de falar. Fora a sensação de tristeza que nos dá, é uma sensação horrível de insegurança, e a gente se sente literalmente órfão, vamos dizer assim, né? Foi o que eu senti quando minha mãe faleceu, e foi o que eu senti quando meu esposo saiu de casa. Apesar de que o nosso relacionamento não estava muito bom, nós estávamos numa fase muito difícil da nossa vida, de todos os sentidos, de todas as esferas, profissionalmente. Nossa relação conjugal também ela não estava boa, porque já tinha acontecido uma traição dele com justamente essa pessoa que ele está. Há alguns anos atrás, na época que ele saiu, que foi em 2022, já tinham 6 anos já tinham acontecido, né? Eu também gosto sempre de falar, porque eu não estou aqui para me fazer de vítima, porque na verdade nós somos vítimas das vítimas. Por isso que a palavra de Deus fala logo lá no Antigo Testamento, no primeiro mandamento com promessa, que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Por quê? É isso que acontece, eles são vítimas das vítimas, então nós temos que honrar perdoando aquilo que eles fizeram conosco e assim sucessivamente. Mas enfim, eu cheguei nesse estágio de abandono, uma dor terrível, e
fiquei ali me sentindo desamparada em todas as áreas da minha vida, financeiramente falando, no relacionamento em si. É uma confusão que dá na vida da gente, nós ficamos totalmente perdidas. Jesus, no caso dele, ele também foi abandonado pelos discípulos. Logo assim que Judas entregou Jesus lá no Getsemane, a primeira coisa que os discípulos fizeram foram abandonar Jesus. Você imagina a sensação que Jesus teve, né? Assim, humanamente falando, né? Então, o que nós passamos nesse processo de dor, de deserto, de sofrimento, Jesus passou primeiro. Então, é isso que eu estou trazendo aqui para você hoje. A próxima situação que Jesus passou foi a de humilhação, né? Aquele período que ele é levado para um governador e depois volta para outro, e volta para um, volta para outro, cospem na cara dele, colocam ele em julgamento para escolher se é entre ele e Barrabás. O processo da cruz em si foi um processo de humilhação, e assim também aconteceu comigo, e eu tenho certeza que está acontecendo com você que está passando por isso. Se não está acontecendo, vai acontecer, infelizmente. A gente passa por muitas humilhações. Eu não passei por uma, nem duas, nem 10. Eu passei por várias humilhações. E isso só me fez fortalecer em Cristo ainda mais, porque imediatamente, quando eu entrei nesse deserto, eu busquei a palavra de Deus, eu busquei me fortalecer nele, eu busquei entender aquilo que Deus queria fazer na minha vida, apesar de que eu não entendia nada, eu não sabia de nada. O que estava acontecendo a princípio, quando meu esposo saiu de casa, eu demorei uns 2 meses para poder entender o que estava acontecendo. A princípio eu achei que ele tinha surtado, mas eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Só depois de 2 meses que eu fui realmente ter certeza, porque ele não me falou de fato. As pessoas em volta sabiam, mas eu não sabia. Então ficou aquela incógnita, aquele suspense, aquele mistério, e depois eu descobri de uma forma terrível. Mas enfim, Jesus também foi humilhado, assim como talvez você esteja sendo humilhado agora, passando por muitas dores, mas sempre lembre, se você foi traída, se você foi abandonada, e se você estiver sendo humilhada, lembre-se que Jesus passou primeiro, antes de você. Então, assim como ele conseguiu passar, você também vai conseguir passar por isso. E a outra coisa que eu quero falar para você é sobre a rejeição. É um sentimento terrível, esse sentimento de rejeição. Jesus também passou. E nós também passamos por rejeições, não só pelo o outro que saiu, mas também passamos por outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu me lembro que a minha rejeição a mim mesma, a tudo aquilo que tinha acontecido, a tudo aquilo que eu estava tentando processar, eu acho que a gente tem uma energia, né, que a gente começa a transmitir aquela energia ruim para as pessoas. E eu me lembro que na época as pessoas não me convidavam para ir para muitos lugares, não me convidavam para ir para nada, porque o meu processo estava sendo tão doloroso que eu emanava uma energia ruim. E as pessoas, elas não queriam ficar perto de mim. E foi um período que eu fiquei muito dentro da minha casa, foi um período que eu fiquei muito em oração, muito jejum, muito propósito. De certa forma foi bom para mim, porque é ali que foi realmente o lugar, o meu secreto, o meu deserto, o meu fundo de poço, onde Deus queria tratar comigo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, e para a gente poder encerrar essa parte do sofrimento que Jesus passou e que nós passamos também, é que depois de tudo que Jesus passou, ele foi morto e depois teve a ressurreição, que você conhece essa história muito bem, né? Assim acontece com a gente também. Nós, emocionalmente falando, nós ficamos mortos e mortas, né? Eu, no meu caso especificamente, eu não sentia mais alegria de nada. Então, quando nós não sentimos prazer em viver, nós praticamente estamos mortos. Não só nós que estamos mortos, nós que ficamos, mas o outro também que partiu, ele está morto. Porque quando nós nos afastamos de Deus, ao contrário do que acontece com o outro, que ele literalmente se afasta de Deus, é uma morte espiritual. Nós que estamos ali no deserto, nós também morremos, porque nós somos uma só carne. Só que a nossa morte é uma morte para a vida. É uma morte que nos traz vida. É como tem a passagem que está nos evangelhos que fala do grão de trigo, né? Porque ele só vai trazer vida e brotar e dar frutos a partir do momento que ele morre. É o que acontece com a gente quando a gente se permite entrar nesse processo, passar por esse processo em Cristo. Agora o outro, infelizmente, ele está lá ainda morto, literalmente achando que está bem.
que na verdade não está, que nós sabemos que ninguém é feliz no pecado. Adultério, Deus abomina o adultério. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, está cheio de versículos falando sobre isso. A Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, ele fala sobre a questão do adultério, fala que é uma morte mesmo, é uma porta aberta para a sepultura, fala uma porção de coisa, mas eu não quero entrar nessa questão do adultério agora. Mas enfim, todo o processo que Jesus passou, desde o momento em que ele começou o seu ministério até a sua morte na cruz, foi um momento que ele passou por humilhação, por vergonha, por abandono, por traição. Judas foi a parte máxima da traição, mas ele também foi traído pelo próprio Pedro, vamos dizer assim, né? Digamos assim, porque quando Pedro negou para Jesus, né, quando Jesus olhou para ele lá, naquele momento que ele estava sendo encaminhado para o julgamento, Pedro fala que não conhece, então não deixa de ser também uma traição, né? Essa história me fez lembrar um momento, né, como eu falei para vocês, que eu descobri da questão do meu esposo, que ele estava com essa pessoa, ele tinha saído, 2 meses depois eu fiquei sabendo. E o meu filho, ele me deu um celular, que esse celular era da minha sogra, né? O celular, ela tinha comprado um outro, e meu filho, não sei se ele comprou, se ele pediu a ela, e ele me deu esse celular. E eu quase não conto essas histórias aqui, mas como eu sou obediente, o Espírito Santo me fez lembrar disso, eu quero contar e compartilhar com você. E nesse celular, era justamente o celular que a minha sogra conversava com meu marido, quando ele tinha saído de casa, então as mensagens estavam todas ali. Eu, quando coloquei o meu chip nesse celular, vieram todas as mensagens que estavam no celular dela e meu também, que fez uma confusão tremenda. Gente, isso eu acho que isso raramente acontece. Só que nesse período eu estava orando muito a Deus, para Deus me revelar o que estava acontecendo. E eu orava, eu fazia jejum, eu fazia propósito e as pessoas em volta estavam sabendo o que estava acontecendo, já sabiam que ele estava com essa mulher. Eu não sabia. E eu pedia muito a Deus, porque eu não estava entendendo por que ele tinha saído de casa. Eu suspeitava, mas assim, eu não estava querendo acreditar que ele estava fazendo aquilo ali de novo comigo. Mas enfim, quando eu coloquei meu chip, as mensagens vieram todas da minha conversa com ele e da conversa dela, da minha sogra, com ele também. E ali, juntou todas as mensagens e eu observei que a mensagem que eu tinha falado com ele pela última vez não era a mesma que estava ali. Quando eu fui ver, eram todas as mensagens que estavam dela conversando com ele e ele comentando com ela, né, de como estava a vida dele. E ali a minha ficha caiu e o meu mundo desabou de vez, porque ali ele estava contando que ele estava com outra pessoa e ele falando, como eu acabei de falar para vocês. Por que eu lembrei desse caso para contar para vocês? Que Pedro fingiu que não conhecia Jesus e ele rejeitou Jesus, né? Meu esposo falando que me tratando de uma forma como se a outra fosse a esposa dele há muitos anos e eu fosse amante, dizendo, né, algumas coisas assim, ele referiu a minha pessoa como essa mulher. A frase exata que ele falou foi a seguinte: eu não sei o que essa mulher está fazendo aí ainda, que no caso ele foi para uma outra cidade, eu continuei na cidade que nós morávamos juntos e na mesma casa. E ele colocou essa frase: eu não sei o que é esta mulher. Aquilo ali me deu sabe, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Naquele dia eu não tinha mais como chorar, porque as lágrimas já tinham todas esgotado, mas naquele dia eu chorei mais ainda. Mas enfim, por isso que eu me lembrei, né, dessa rejeição. Então naquele momento foi um momento de dor, muito choro, né, que você que passa por isso, você sabe. Mas a partir daí eu comecei a estudar, para ocupar minha mente, para ocupar meu tempo, porque na época eu não estava trabalhando, nós trabalhávamos juntos e ele saiu, eu fiquei sem ter o que fazer. Então eu comecei a estudar e minha irmã me sustentou durante alguns meses, né? E nesse período eu também fazia algumas coisas para ganhar um dinheiro extra, alguma renda extra, mas enfim. Eu fiz muitos cursos para poder eu conseguir tirar aquela dor, muitos cursos na área terapêutica, mas nada conseguiu tirar a minha dor, a não ser Jesus Cristo. Por isso que eu falo para você, não adianta você querer a restauração do seu casamento, se você ainda não está curada, se você ainda não se encontrou em Jesus, se você ainda não conseguiu tirar
essa dor de dentro do seu peito através de Cristo, porque é tudo ilusão. Quando você tenta tirar a palavra de Deus, quando você tenta tirar Jesus Cristo da jogada e achar que técnicas profissionais vão te ajudar, não adianta. Deus usa todos eles, tudo o que está a seu favor, que a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o teu propósito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus usa todas as coisas. Mas a primeira atitude, a primeira decisão que você tem que tomar é mergulhar na palavra de Deus, deixar Jesus acessar o seu coração, tirar essa dor que está dentro de você, porque Ele sabe o que você está passando. Ele já passou por tudo aquilo que você está passando. E assim como Ele conquistou depois da cruz, Ele conquistou a ressurreição, a vida eterna, você também vai conseguir. Então saiba que isso tudo que você está passando foi permissão de Deus para te melhorar, para te moldar, para transformar você em uma pessoa melhor, porque antes eu era uma pessoa totalmente diferente e essa dor que Deus permitiu que eu passasse, essa dor me transformou literalmente e hoje eu não só estou falando com você aqui, mas eu falo e trabalho com pessoas também que estão passando pela mesma dor que eu passei. Interessante como Deus usa isso, né, para nos ajudar e ajudar outras pessoas também. Então eu tenho certeza que essa dor que você está passando aí agora tem um propósito, é para transformar a sua vida, para te moldar, para você ajudar outras pessoas. Não pule o processo, não fuja do processo, porque Jesus não pulou, Jesus não fugiu do processo. Então siga o exemplo de Jesus. Se você não tiver forças, como eu também tive momentos que eu não tinha mais força. Teve momentos que eu falei, Senhor, segura na minha mão porque eu quero desistir, foram muitas vezes. Eu não sou aquele tipo de guerreira, de mulher forte que eu sempre fui a vida toda, de falar assim para vocês aqui, porque eu estaria mentindo. Não, eu não pensei em desistir, eu pensei até em tirar minha própria vida, infelizmente. Mas eu pensei em desistir várias vezes, mas Deus esteve comigo em todos os momentos. Deus, Ele me sustentou, Ele colocou pessoas ao meu lado, Ele me conduziu à cura. Então, se não for Jesus que curar você, se não for Jesus que tirar essa dor do seu coração, não adianta. Então eu estou aqui para mostrar para você hoje que você vai conseguir sim, é só você mergulhar na palavra de Deus, mesmo que você leia e não entenda, continue lendo, peça ao Espírito Santo para poder te direcionar na sua leitura. Peça a Ele para quebrantar o seu coração, para te dar humildade, para dizer para Deus, né? Porque é o Espírito Santo que transforma as nossas palavras, que faz a tradução para Deus daquilo que nós não conseguimos traduzir, né? Peça para o Espírito Santo sondar o seu coração, como está lá no Salmo 139, para você entender aquilo que Deus quer, qual é o propósito que Deus quer em toda essa dor que você está passando, independente da escolha que você faça, porque na verdade, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é Ele que começa a fazer as nossas escolhas. Então eu creio que a escolha que Deus fez para você é a melhor. Basta você permitir que Ele entre no seu coração e faça morada, não só nesse período do seu deserto, porque tem uma outra parte ainda, que às vezes a gente acha que a nossa dor só vai ficar ali. Não, nós temos outras coisas que precisamos vencer, mas esse primeiro passo, esse primeiro nível que você está, assim como os outros que virão, peça a Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus, para poder te dar forças para você sair, para você entender qual é a vontade dele. Se for para restaurar o seu casamento, ele vai falar. Se for para você ficar sozinho, ele vai falar. Se for para você casar de novo, ele vai falar. É ele que vai ministrar no seu coração essa vontade. Eu gosto sempre de falar e eu falo sempre, eu sou a favor da restauração de casamento. Aqui eu não incentivo você a fazer nada que Deus não tenha falado para você. Mas primeiro procure restaurar-se em Cristo. Primeiro procure saber o que Deus quer com essa dor que Ele está permitindo que você passe. Amém? Até o nosso próximo encontro. A gente se encontra no próximo vídeo. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.